Você já percebeu como às vezes o maior conflito dentro de casa não é uma briga aberta, é o silêncio, palavras que ficaram presas, gestos que não vieram, conversas adiadas que foram se acumulando até virar um peso difícil de explicar. Às vezes é entre marido e esposa, às vezes entre pais e filhos, às vezes dentro da própria família, onde deveria existir refúgio, mas hoje existe tensão. E o mais doloroso é que, por fora, tudo parece normal, mas por dentro o coração vive em alerta, esperando a próxima discussão, o próximo mal-entendido, o próximo afastamento. Talvez você esteja tentando manter a paz, engolindo palavras, evitando assuntos, fazendo de tudo para não piorar a situação. Ou talvez você já tenha orado antes, pedindo para Deus mudar o outro, mudar o comportamento, mudar o ambiente, mas sente que nada muda de verdade. E isso cansa. Cansa amar quando não há resposta. Cansa tentar dialogar quando parece que ninguém escuta. Cansa conviver quando o amor existe, mas a paz parece distante. E se eu te dissesse que existe um tipo de oração que não começa tentando consertar pessoas, nem forçar reconciliações, mas começa mudando algo mais profundo, o lugar onde o amor se posiciona dentro de você? Porque a Bíblia fala de um amor que não desiste fácil, que não reage no impulso, que não se quebra no primeiro conflito. Um amor que sustenta, suporta, protege, mesmo quando a relação está frágil. Talvez hoje você não esteja buscando uma solução imediata, nem uma conversa perfeita. Talvez você só queira respirar em paz dentro da sua própria casa. Sentir leveza ao pensar na sua família. Sentir que ainda existe esperança para relacionamentos que parecem desgastados. E é exatamente a partir desse ponto, onde o conflito ainda existe, mas o desejo de paz também, que algo começa a se revelar de forma simples, profunda e transformadora, preparando o caminho para o que vem a seguir. Talvez o que mais confunda quando falamos de paz nos relacionamentos é essa ideia quase automática de que para a paz existir, o outro precisa mudar primeiro. Que o cônjuge precisa entender, que o filho precisa obedecer, que a família precisa reconhecer, pedir perdão, agir diferente. E sem perceber, a gente passa a vida esperando uma reação externa para então poder descansar por dentro. Só que essa lógica, embora pareça justa, acaba aprisionando o coração. Porque enquanto o outro não muda, a alma fica em tensão permanente. Aqui entra uma verdade contra-intuitiva e profundamente bíblica, que muda tudo. A paz que Deus constrói nos relacionamentos não começa no comportamento do outro, começa no posicionamento do amor dentro de você. Isso não significa aceitar abusos, nem fingir que nada dói. Significa entender que o amor descrito em 1 Coríntios 13 não reage no impulso, não se guia pela irritação do momento, não se quebra a cada conflito. Ele suporta, protege, persevera e faz isso antes mesmo de qualquer resposta externa. É difícil aceitar isso, porque parece injusto. Parece que quem ama mais é quem sofre mais. Mas na prática, o que desgasta não é amar. É amar tentando controlar o resultado. Quando o coração entra no modo "eu só fico em paz se o outro mudar", ele se torna refém. E é exatamente isso que rouba a leveza dentro de casa. A Bíblia não diz que o amor vence porque tudo dá certo rápido, mas porque ele permanece quando tudo está instável. Talvez você esteja tentando resolver conflitos usando força emocional, argumentos, silêncio estratégico ou até oração carregada de frustração. E nada disso tem funcionado como você esperava. Mas e se o caminho não fosse reagir melhor, e sim reposicionar o coração? Porque quando o amor deixa de ser reativo e passa a ser intencional, algo muda silenciosamente no ambiente. A tensão perde força. As palavras mudam de tom. O clima começa a se deslocar, não por imposição, mas por influência. Isso não acontece de uma vez, nem de forma mágica. É um ajuste interno, quase invisível, mas poderoso.
E é justamente a partir desse reenquadramento, onde o amor para de exigir controle e começa a oferecer sustentação, que a paz começa a encontrar espaço para crescer, preparando o terreno para uma imagem que vai ficar marcada na sua mente daqui a pouco. Imagina um ambiente dentro de casa onde a tensão está sempre no ar, mesmo quando ninguém está discutindo. As palavras são poucas, mas o clima pesa. Agora pensa nisso como uma corda esticada demais. Qualquer movimento pequeno faz ela vibrar. Qualquer palavra fora do tom pode arrebentar. É assim que muitos relacionamentos vivem, não por falta de amor declarado, mas por excesso de tensão acumulada. Cada conversa carrega o peso das conversas anteriores. Cada silêncio traz lembranças de conflitos que nunca foram totalmente resolvidos. Agora muda a imagem. Essa mesma corda continua ali, ligando as pessoas, mas em vez de estar esticada ao limite, ela ganha folga. Ela ainda conecta, ainda sustenta, ainda segura, mas não machuca mais as mãos de quem toca. Essa folga é o amor descrito em 1 Coríntios 13:7. Um amor que suporta sem apertar, que protege sem sufocar, que persevera sem cobrar resultado imediato. Ele não rompe a ligação quando há tensão, mas também não vive no limite do rompimento. Essa metáfora fica porque ela mostra algo essencial sobre paz nos relacionamentos. Não é ausência de conflito, é presença de flexibilidade. O amor que tudo sofre não é um amor que aguenta calado até explodir. É um amor que cria espaço para o outro existir sem que isso destrua quem você é. Quando o coração deixa de viver esticado, ele começa a respirar. E quando o coração respira, as reações mudam, o tom muda, o tempo muda. Muita gente acha que amar assim é perder força, mas é o oposto. A corda que tem folga dura mais. O relacionamento que tem espaço resiste melhor às tempestades. E essa imagem começa a trabalhar por dentro, porque talvez você perceba que o que está faltando não é mais conversa, mais cobrança ou mais explicação. É espaço emocional para que a paz consiga entrar sem brigar com ninguém. E quando essa folga começa a existir dentro de você, algo sutil acontece. A ansiedade diminui. A necessidade de vencer discussões perde importância e o desejo de preservar o vínculo começa a falar mais alto do que o impulso de reagir. É nesse ponto que a paz deixa de ser uma ideia distante e começa a se tornar um movimento possível, preparando o caminho para uma troca ainda mais profunda que vem a seguir. Tem um momento muito específico em que a gente percebe que não está mais pedindo a Deus para o outro mudar. E isso, por mais estranho que pareça, é quando a paz começa a entrar de verdade. Porque quando o relacionamento dói, a primeira oração quase sempre nasce do aperto. Senhor, muda ele. Deus, muda ela. Pai, faz meus filhos me respeitarem. Jesus, tira essa frieza, resolve essa briga, faz essa pessoa me entender. E eu não estou dizendo que Deus não possa agir no outro. Ele pode. Mas muitas vezes o primeiro milagre que ele faz não é no comportamento de alguém, é no seu interior. É aí que acontece a grande troca. Você chega com um pedido urgente, com a alma cansada de conflito, com a mente repetindo a mesma cena, com o coração ferido e começa a perceber que o Espírito Santo não ignora sua dor, mas ele te conduz para um lugar mais profundo. O lugar onde a paz não depende de uma resposta imediata do outro. Porque a paz nos relacionamentos não começa quando o outro finalmente pede desculpas. Ela começa quando Deus te devolve governo por dentro, quando Ele te dá um tipo de serenidade que te impede de reagir no automático, de falar no impulso, de entrar de novo no mesmo ciclo. E isso é tão real que você sente no corpo. Você ainda tem problemas para resolver, ainda existem conversas necessárias, ainda há limites para colocar, mas o peito já não vive apertado o tempo todo. A mente já não fica ensaiando discussões. A voz já não sai carregada de veneno disfarçado de razão. A oração, que antes era um grito por justiça, vai virando um lugar de alinhamento. Senhor, guarda minha boca.
Deus, me dá sabedoria. Pai, me dá mansidão sem me tornar fraco. Jesus, me dá amor que suporta sem me destruir. E essa oração não é derrota, é maturidade, é fé aplicada no lugar mais difícil, no meio do atrito. Porque 1 Coríntios 13:7 não é um poema bonito para casamento perfeito. É uma arma espiritual para dias difíceis. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E repara, não diz que o amor vence todas as discussões. Diz que ele protege, persevera, mantém esperança. Isso significa que o amor de Deus em você começa a trocar o desejo de controlar pelo desejo de conservar. Troca a necessidade de vencer pelo compromisso de curar. Troca o eu preciso ter razão pelo eu preciso ter paz. E é nessa troca que você começa a entender. Paz não é passividade. Paz é presença. Presença de Deus dentro de você enquanto o relacionamento ainda está em processo. Talvez você esteja orando há muito tempo para sua família, para seu cônjuge, para seus filhos, e pareça que nada muda por fora. Mas e se Deus estiver te mostrando que antes de mudar o cenário, Ele quer te dar um coração firme? Porque quando a paz chega primeiro, ela muda o jeito que você fala, muda o jeito que você escuta, muda o jeito que você reage, muda até a atmosfera da casa. E de repente, aquilo que parecia impossível começa a ter espaço para existir. Uma conversa sem ataque, um pedido sem ironia, um limite sem grito, um perdão sem humilhação. E é exatamente aqui que a gente dá o próximo passo, porque essa paz não é abstrata. Ela precisa encostar na vida real, numa cena, num exemplo, numa história bíblica que mostra como Deus transforma conflito em maturidade e como o amor que tudo suporta se manifesta quando ninguém está vendo, dentro da casa, dentro do coração, dentro das pequenas escolhas do dia a dia. Existe uma história bíblica que atravessa gerações, justamente porque ela mostra como a paz nos relacionamentos não nasce da reação imediata, mas de um coração tratado por Deus ao longo do tempo. A história de José é, no fundo, a história de alguém que tinha todos os motivos para viver em conflito, rejeitado pelos próprios irmãos, traído por quem deveria protegê-lo, vendido como escravo, esquecido, injustiçado. Se existe alguém que poderia justificar mágoa, dureza e vingança, esse alguém era José. E ainda assim, quando o reencontro acontece, o que se revela não é rancor, é maturidade. E olha como isso conversa diretamente com a vida real. Porque os conflitos mais profundos quase nunca vêm de fora. Eles vêm de quem é próximo. Família machuca de um jeito que ninguém mais machuca. Palavras de quem amamos têm um peso diferente. Silêncios dentro de casa doem mais do que ataques de estranhos. E muitas vezes a nossa oração nasce desse lugar ferido. Deus, o Senhor viu o que eles fizeram comigo. José também poderia ter feito essa oração. Mas ao longo do processo, algo foi acontecendo dentro dele. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi profundo. Quando José finalmente tem poder nas mãos, poder para punir, para humilhar, para devolver a dor, ele faz algo que só é possível quando o amor foi trabalhado por Deus no interior. Ele diz, em outras palavras, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Isso não é ingenuidade, isso é visão espiritual. É alguém que aprendeu a olhar o relacionamento não apenas pela ofensa, mas pelo propósito que Deus estava construindo enquanto tudo parecia quebrado. É 1 Coríntios 13:7 vivido na prática. O amor que suporta, que crê, que espera, mesmo quando não há garantias humanas. Percebe como isso muda tudo? José não fingiu que não doeu. Ele não apagou o passado. Mas ele não deixou que o passado governasse o presente. E é exatamente isso que Deus quer fazer nos nossos relacionamentos hoje. Não é pedir para você aceitar abuso, nem para engolir tudo calado. É te conduzir para um lugar onde a dor não define mais suas reações, onde a mágoa não decide suas palavras, onde o conflito não sequestra sua paz.
José conseguiu ver Deus agindo mesmo dentro da ferida, e isso mudou a forma como ele se posicionou diante dos irmãos. Talvez você esteja lidando com alguém que te feriu profundamente. Talvez seja um cônjuge que mudou, um filho que se afastou, um parente que nunca pediu perdão. E a grande pergunta não é quando essa pessoa vai mudar, mas o que Deus está formando em mim enquanto isso não muda. Porque quando o amor começa a ser tratado por Deus, ele deixa de ser frágil e começa a se tornar firme. Firme o suficiente para não reagir no impulso. Firme o suficiente para escolher palavras que curam. Firme o suficiente para manter o coração aberto sem se perder. A história de José nos lembra que paz nos relacionamentos não é ausência de conflito, é presença de Deus no meio dele. É saber que, mesmo quando a família falha, Deus continua trabalhando. Mesmo quando o outro não entende, o céu está entendendo. E quando esse entendimento começa a descer do intelecto para o coração, algo muda no jeito de olhar, de falar, de esperar, preparando o terreno para uma virada ainda mais profunda, que não acontece fora, mas dentro, na forma como você ora e se posiciona diante de Deus. Talvez uma das crenças mais silenciosas e mais desgastantes, quando se fala de paz nos relacionamentos, seja a ideia de que, para Deus agir, a oração precisa ser do jeito certo. Como se fosse necessário encontrar as palavras perfeitas, o tom perfeito, o momento perfeito, o nível ideal de espiritualidade. E quando o conflito envolve família, cônjuge ou filhos, essa pressão fica ainda maior, porque a dor é íntima demais. A pessoa até quer orar, mas trava, pensa demais, sente culpa por ainda estar magoada, questiona se Deus vai ouvir alguém que ainda está ferido por dentro. E é aqui que muita gente se cansa, porque o conflito já pesa e a oração vira mais um peso. Só que isso não vem do coração de Deus. A Bíblia nunca apresentou a oração como uma performance espiritual, mas como um lugar de encontro. Quando Paulo fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ele não está descrevendo pessoas emocionalmente perfeitas, mas pessoas que continuam se apresentando diante de Deus, mesmo quando o amor está cansado, machucado, confuso. A oração que traz paz aos relacionamentos não nasce da eloquência, nasce da honestidade. Às vezes, ela não vem em frases longas, mas em um suspiro. Às vezes não vem em palavras bonitas, mas em um pedido simples. Deus, me ajuda a não endurecer. Pai, me ensina a amar sem me perder. Senhor, guarda meu coração. E isso já é suficiente, porque Deus não responde à forma, Ele responde ao coração disponível. Talvez você tenha acreditado que só pode orar quando estiver calmo, quando a raiva passar, quando a mágoa diminuir. Mas na prática, é a oração simples que vai criando esse espaço de cura. Não é esperar o sentimento mudar para falar com Deus. É falar com Deus para que o sentimento comece a mudar. Quando a oração deixa de ser tentativa de consertar o outro e passa a ser entrega do próprio coração, algo começa a se alinhar por dentro. E existe uma liberdade enorme quando você entende isso. Você não precisa explicar tudo para Deus. Ele já sabe. Você não precisa justificar sua dor. Ele já viu. Você não precisa esconder o conflito. Ele já está ali. A simplicidade da oração quebra essa crença de que você precisa estar bem para se aproximar. Pelo contrário, é justamente quando você não está bem que a oração se torna mais verdadeira, mais profunda, mais transformadora. Quando você ora de forma simples, algo acontece sem barulho. A rigidez começa a ceder. A necessidade de vencer a discussão perde força. A urgência de ser entendido dá lugar ao desejo de preservar a paz. Não porque o problema desapareceu, mas porque o coração começou a ser cuidado. E esse cuidado interno prepara o caminho para um próximo movimento, ainda mais prático e ainda mais vivo, onde a oração deixa de ser só conversa e começa a se tornar posicionamento. Agora, se você puder, traz sua atenção para este momento, sem pressa, sem tentar ajeitar sentimentos ou organizar pensamentos antes.
A oração que gera paz nos relacionamentos não começa quando tudo está resolvido, ela começa exatamente aqui, do jeito que você está. Eu vou conduzir essa oração e em alguns momentos vou te convidar a repetir comigo, em voz baixa ou só no coração, como um diálogo simples entre você e Deus, sem cobrança, sem esforço, apenas presença. Pai, eu me aproximo de Ti com o coração do jeito que ele está hoje. Com amor, mas também com cansaço, com desejo de paz, mas também com feridas que ainda doem quando lembro. Eu não quero fingir que está tudo bem. Eu quero ser verdadeiro diante de Ti. Se puder, repete comigo. Pai, eu estou aqui. Senhor, Tu conheces meus relacionamentos. Tu sabes onde existe conflito, silêncio, distância, palavras malditas e dores que ficaram guardadas. Tu vês minha família, meu cônjuge, meus filhos e também aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Hoje eu não quero lutar com minhas próprias forças. Repete. Eu entrego meus relacionamentos a Ti. Jesus, eu confesso que muitas vezes meu coração endurece para se proteger. Eu sei que isso não traz paz, mas às vezes é tudo que eu consigo fazer. Então eu te peço com simplicidade, cuida do meu coração. Repete comigo, Jesus, guarda o meu coração. Espírito Santo, entra agora onde há tensão, onde há mágoa, onde há palavras não ditas e emoções confusas. Me ensina a amar como a Tua palavra diz, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece injusto, mesmo quando eu me sinto cansado de tentar. Se fizer sentido, diz, Espírito Santo me ensina a amar. Pai, Tua palavra diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não quero viver esse amor na força do meu braço, mas na força da Tua presença em mim. Ajusta meu interior, para que a paz comece primeiro dentro de mim. Repete com calma. Eu escolho a paz. Senhor, eu entrego agora as conversas difíceis que preciso ter, os silêncios que precisam ser curados e as atitudes que precisam mudar, inclusive as minhas. Eu não quero reagir pela dor. Eu quero responder com sabedoria. Repete. Conduz minhas palavras. Jesus, visita agora minha casa, minha família, meus vínculos. Onde existe confusão, eu peço clareza. Onde existe frieza, eu peço restauração. Onde existe conflito, eu recebo Tua paz. Repete com fé. Eu recebo a Tua paz. Pai, mesmo que nada mude de forma imediata, eu escolho confiar que o Senhor está trabalhando. Eu descanso, sabendo que não estou sozinho nessa caminhada. Repete suavemente. O Senhor cuida dos meus relacionamentos e permanece comigo mais um tempo, porque essa oração não termina aqui. Algo já começou a se mover por dentro. E quando o coração se alinha, a forma de agir também muda. A oração agora começa a se transformar em atitude, em postura, em pequenas escolhas que constroem paz no dia a dia. E é exatamente para esse próximo passo que a gente vai seguir. Agora, a partir desse lugar de oração e entrega, eu quero que você permaneça comigo. Porque existe um momento em que a fé deixa de ser apenas sentimento e passa a ser posicionamento. Não é grito, não é força emocional, é alinhamento interior. E eu vou declarar algumas verdades, não como quem tenta convencer Deus, mas como quem reposiciona o próprio coração diante da palavra. Você pode ouvir, concordar por dentro ou repetir se fizer sentido, porque aquilo que você concorda começa a ganhar espaço dentro de você. Hoje, eu declaro que a paz de Deus governa meus relacionamentos, acima de reações impulsivas, acima de palavras ditas no calor da dor, acima de antigos padrões de conflito. Eu não sou guiado pela mágoa, eu sou conduzido pela sabedoria que vem do alto. Mesmo quando o outro não muda, algo em mim está mudando, e isso já altera o ambiente. Eu declaro que o amor descrito em 1 Coríntios 13 não é pesado demais para mim, porque não vem da minha força, vem da presença de Deus em mim. Eu posso suportar sem endurecer, crer sem me iludir, esperar sem me desgastar, porque não estou sozinho tentando manter a paz. O Senhor sustenta meu coração enquanto eu caminho.
Eu declaro que minha casa não será dominada por gritos, silêncios frios ou ressentimentos acumulados. Onde antes havia tensão, começa a haver espaço para diálogo. Onde havia defesa constante, começa a nascer compreensão. Onde havia distância emocional, Deus começa a trabalhar reconexão, primeiro dentro de mim, depois ao meu redor. Hoje, eu me posiciono contra ciclos repetidos de conflito. Eu não preciso reagir como sempre reagi. Eu não preciso dizer tudo no impulso. Eu não preciso provar nada para ser ouvido. Eu recebo domínio próprio, clareza e mansidão, porque essas também são formas de força no reino. Eu declaro que palavras alinhadas com Deus saem da minha boca. Palavras que constroem, que curam, que interrompem discussões desnecessárias e abrem espaço para reconciliação. Mesmo quando o ambiente tenta me puxar para a velha dinâmica, algo em mim permanece firme, ancorado na paz. E enquanto essas declarações vão se assentando, algo vai ficando claro. Paz nos relacionamentos não começa quando o outro muda. Começa quando você decide quem governa suas respostas. Essa decisão silenciosa vai preparando o terreno para atitudes muito práticas, muito reais, que transformam o dia a dia sem fazer barulho. E é exatamente nesse ponto que a fé começa a descer da oração para a vida. Agora, tudo isso começa a descer para o chão da vida real, porque paz nos relacionamentos não se sustenta só em momentos intensos de oração. Ela se constrói em escolhas pequenas, quase invisíveis, feitas todos os dias. São micro-hábitos simples, mas profundamente espirituais, que treinam o coração a amar de forma prática, como Paulo descreve em 1 Coríntios 13. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre ajustar a direção aos poucos, sem pressão. O primeiro ajuste acontece antes de qualquer conversa difícil. Quando algo te incomodar, uma palavra atravessada, um silêncio, uma atitude que fere, a decisão não é responder rápido, é pausar por alguns segundos e perguntar por dentro: o que aqui constrói paz? Esse intervalo curto muda tudo, porque tira o controle do impulso e devolve o governo ao espírito. Muitas discussões não nascem do problema, mas da pressa em reagir. Outro micro-hábito poderoso é aprender a ouvir sem preparar defesa. Quando alguém fala, especialmente dentro da família ou do casamento, a tendência é ouvir para responder, não para entender. Mas amor que tudo suporta começa quando você escuta sem se armar. Mesmo que você discorde, mesmo que doa, escolher ouvir com atenção já desarma metade do conflito, porque o outro percebe que não está falando sozinho. Também existe um hábito simples que protege muitos relacionamentos: escolher não resolver tudo no cansaço. Quando estamos exaustos emocionalmente, qualquer conversa vira campo minado. Então, sempre que possível, adiar decisões e diálogos importantes para um momento de mais clareza é um ato de sabedoria, não de fuga. Paz também é saber o tempo certo de falar. Outro ponto prático é revisar as palavras que você repete em pensamento. Frases internas como: ele nunca muda, ela sempre faz isso, isso não tem jeito, vão endurecendo o coração sem você perceber. Trocar essas frases por algo mais alinhado com o reino, mesmo que ainda não seja perfeito, mantém o amor respirando. O que você alimenta por dentro começa a aparecer por fora. E talvez um dos micro-hábitos mais transformadores seja esse: praticar pequenos gestos de reconexão, mesmo quando o clima não está ideal. Um olhar mais suave, um tom de voz mais baixo, uma pergunta sincera, um gesto de cuidado fora do momento do conflito. Amor não se prova só na conversa séria, mas no cotidiano silencioso. Tudo isso vai criando um ambiente onde a paz deixa de ser exceção e começa a virar cultura. Não porque todos mudaram de repente, mas porque alguém decidiu agir diferente primeiro. E quando esses hábitos vão se somando, algo começa a se abrir de forma muito natural. Um espaço de cura,
de conversa mais profunda, de restauração real, que prepara o coração para um próximo passo ainda mais coletivo e significativo. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, alguma pessoa específica tenha vindo à sua mente. Um relacionamento que está sensível, uma conversa que nunca acontece, um clima pesado dentro de casa, um silêncio que machuca mais do que palavras. E se isso aconteceu, não foi por acaso. Paz nos relacionamentos começa quando a gente para de fingir que está tudo bem e permite que Deus toque exatamente onde dói. Você não está sozinho nessa caminhada e também não precisa carregar esse peso em silêncio. Se fizer sentido para você, escreve aqui nos comentários uma palavra simples, quase como uma semente espiritual. Eu escolho a paz. Não é uma promessa de que tudo vai se resolver hoje, é um posicionamento do coração. Quando você escreve, você não está falando só comigo. Você está falando com Deus e também com outras pessoas que vivem lutas parecidas dentro da família, no casamento, com os filhos. Isso cria um ambiente onde o amor começa a respirar de novo. Se quiser, compartilha também, em poucas palavras, por qual relacionamento você gostaria de orar hoje. Não precisa expor detalhes, nem explicar demais. Às vezes, dizer minha família, meu casamento ou meus filhos já é suficiente. Alguém vai ler, vai se identificar, vai orar junto e isso quebra a sensação de isolamento que tanto alimenta os conflitos. Amor que tudo suporta também é amor que caminha junto. E se esse tipo de conteúdo, oração por paz, restauração familiar, relacionamentos alinhados com 1 Coríntios 13, fala com o seu coração, ficar por aqui é uma forma de continuar esse processo. Cada vídeo é pensado para fortalecer o amor, trazer clareza e ajudar você a viver relacionamentos mais saudáveis, mesmo em meio às imperfeições da vida real. E enquanto você dá esse passo simples, algo já começa a se mover por dentro, preparando o terreno para um entendimento ainda mais profundo sobre como Deus age quando escolhemos o caminho da paz. Talvez você esteja percebendo que paz nos relacionamentos não começa quando o outro muda, quando a conversa finalmente acontece ou quando o conflito desaparece de vez. Ela começa num lugar mais silencioso, mais profundo, onde Deus vai ajustando a forma como você ama, reage, fala e até se cala. E isso não acontece de uma vez. É um processo, um caminho, um aprendizado diário de viver o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. E quanto mais você permite que Deus trabalhe esse amor dentro de você, mais os relacionamentos ao redor começam a sentir esse movimento, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Talvez hoje você ainda conviva com tensões dentro da família, com mágoas no casamento, com distâncias emocionais entre pais e filhos. Talvez algumas feridas ainda estejam abertas e tudo bem reconhecer isso. Deus não trabalha a partir da negação, Ele trabalha a partir da verdade. E quando você escolhe buscar a paz, mesmo sem garantias imediatas, algo começa a se alinhar por dentro. A mente desacelera, o coração amolece e o Espírito Santo começa a mostrar pequenos ajustes que fazem uma diferença enorme no dia a dia. Uma resposta diferente, um tempo de silêncio, um pedido de perdão, uma escuta mais atenta. E é aqui que a caminhada continua, porque existe algo muito sutil e muito poderoso que interfere diretamente na paz dos relacionamentos. A forma como lidamos com expectativas, frustrações e limites emocionais. Muitas vezes, o conflito não nasce do que foi dito, mas do que era esperado e não aconteceu. No próximo momento, a gente vai entrar justamente nesse ponto, entendendo como a sabedoria bíblica protege o coração para que o amor não se transforme em cobrança e a convivência não vire um campo de desgaste constante.